A questão deu alguns exemplos de variação entre o raio das bicicletas dos ciclistas. Ele diz que essa variação é entre 26 e 29 polegadas. A questão faz uma suposição que um ciclista chamado Arnaldo tenha rodas do maior diâmetro, 29 polegadas, e que Fernando tenha do menor diâmetro. Ele quer saber se cada um pedalar exatamente 100 voltas completas, qual será a distância entre Arnaldo e Fernando. Considerar π igual a 3 e uma polegada 2,4 centímetros. 1 centímetro, 1/100 de metro. Então, vamos começar fazendo um apanhado de como mais ou menos a gente vai resolver essa questão. Tem diversas conversões que a gente vai precisar fazer durante a resolução dela, mas a primeira coisa que a gente precisa compreender é que, para a gente entender quanto que mede uma volta completa de um círculo, é só a gente calcular o seu comprimento, que é dado pela fórmula de 2πr. E bom, a gente já pode ir então convertendo os diâmetros que foram dados para a gente de polegadas para centímetro e depois calculando o raio deles. Então, vou botar dA para o diâmetro de Arnaldo, que mede 29 polegadas. Então, para eu calcular essa polegadas para centímetro, é só multiplicar por 29 por 2,54, que foi o valor que a questão disse que corresponde aos centímetros, que eu vou obter que o diâmetro da roda de Arnaldo equivale a 73,66 centímetros. E aqui a gente já consegue calcular o raio de Arnaldo também. Se o diâmetro mede 73,66, a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Então é 73,66 dividido por 2, que dá 36,83. E a gente pode também agora medir o diâmetro de Fernando, que mede 26 polegadas. 26 vezes 2,54 centímetros vai resultar em 66,04 centímetros, e o raio dele é 66,02 centímetros dividido por 2, que dá 33,02. Isso aqui em centímetros, tá? Bom, já converti o diâmetro de polegada para centímetro, calculei o raio. Agora o que a gente vai fazer é calcular o comprimento. Então vamos calcular o comprimento de Arnaldo, que vai ser 2 vezes π, que ele pediu para considerar como 3, vezes o raio, que é 36,83. Isso aqui dá um total de 220,98 centímetros. E o de Fernando é 2 vezes 3 vezes 33,02, que dá 198,12 centímetros. Beleza. A gente tem qual é a distância os ciclistas vão percorrer quando eles derem uma volta completa. Só que a questão pede após 100 voltas completas. Então, para calcular isso, é só a gente multiplicar esse valor por 100. Porque se ele, em uma volta, ele anda 220,98, por exemplo,
em 100 ele vai andar 22.098 centímetros. Então, comprimento de 100 voltas, 220,98 vezes 100, tudo isso também em centímetros. Esse aqui é o de Arnaldo. O de Fernando vai ser 198,12 vezes 100, que dá 19.812 centímetros. A próxima parte da questão agora é: se a gente já obteve as 100 voltas, Arnaldo corresponde a 22.098 centímetros e Fernando a 19.812 centímetros. Se a gente voltar na questão, todos os nossos valores estão em metros, de alternativas no caso, e ele também dá uma dica que 1 centímetro corresponde a 1/100º de metro. Então, vamos converter esses valores para metro. Convertendo esses valores para metro, eu vou multiplicar esse valor por 1/100º, 0,01. Lembrando que 0,01 é igual a 1 sobre 100. É a mesma representação. É só a gente lembrar. Eu tenho 1 aqui, estou dividindo por 100, conto o número de zeros, imagina que tem uma vírgula aqui, você anda 1, 2, foi 0,01. Mas voltando aqui, multiplicando esses valores, eu volto para o valor original, só que em metros, que vai dar 220,98 metros. Mas não confundam, porque todo esse processo aqui de multiplicar por 100 foi para obter as 100 voltas. A gente não fez conversão nenhuma. Seguindo essa parte da questão, a gente fez toda em centímetro. Agora que a gente está trabalhando com metro. E para calcular qual é a distância entre os dois, é só a gente calcular a diferença, né? Então a distância vai ser igual ao corredor que está à frente, que é o Arnaldo, que obviamente o diâmetro da roda dele é maior, menos o corredor que está depois. Eu obtenho aqui então 22,86 metros. O gabarito da nossa questão é a letra C.